A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do PPO, nós vamos nesta noite fazer a nossa quinta aula. A aula nós vamos falar sobre o cooperador e o diácono, a mordomia dos bens recebidos. Quando nós falamos sobre o cooperador, nós estamos falando sobre o que na palavra de Deus, na língua original, é chamado de sinergos. Sinergos é a palavra que dá origem à sinergia. Sinergia é nós puxarmos a corda para o mesmo lado. Imagine que nós estamos carregando um sofá. Eu e mais um irmão estamos carregando um sofá. E precisamos ir na direção do caminhão. Mas um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Não há sinergia nesse trabalho. Mas quando os dois pegam o objeto, puxam alguma coisa para o mesmo lado, nós temos aí sinergia. Sinergos, do grego, traduzido na palavra de Deus como cooperador, ajudador. Nós vemos isso em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 25, 1 Tessalonicenses 3, 2 e Filemão, capítulo 1, versículo 24. O trabalho da casa de Deus é um trabalho sagrado, um trabalho santo. Não pode ser feito relaxadamente. Quando der tempo, se der tempo. Nós não fazemos isso no nosso trabalho secular, na escola, nos nossos estudos. Nós não fazemos isso, né, quando estamos namorando, não fazemos as coisas relaxadamente, porque envolve responsabilidade, outro envolve amor, outro envolve aprendizado. Na casa de Deus, é um trabalho voluntário. Então, muitas pessoas, né? Não você, mas muitas pessoas, fazem relaxadamente, fazem quando dá tempo, se der tempo. E o obreiro na casa de Deus, ele é visto na casa de Deus como modelo, como exemplo. Se ele não fizer as coisas de forma digna, de forma adequada, de forma metódica, as pessoas também não farão. As pessoas vão olhar e falar, se os obreiros da casa de Deus não chega atrasado, né, todo culto, não faz as coisas direito, por que que eu vou me preocupar? Tudo que nós vamos realizar na nossa vida tem regra. Na casa de Deus não pode ser diferente. E nós precisamos nos enquadrar num perfil de obreiro que é exemplo na casa de Deus, que é modelo na casa de Deus. Desta maneira, esse perfil, ele vai contribuir para o bom andamento do trabalho do Senhor. O papel do cooperador na nossa igreja, na Assembleia de Deus, ele é um papel de grande relevância. Nas igrejas grandes, né, nós temos uma grande quantidade de obreiros, diáconos, presbíteros, né, e pastores, enfim, líderes de cada departamento. Então parece que o trabalho do cooperador fica meio vazio. Mas quando você está num trabalho necessitado, numa congregação, na periferia, o trabalho do cooperador é de grande relevância. Em alguns lugares só vai ter ele para dirigir o culto, por exemplo, para tirar a oferta, para distribuir a Santa Ceia, para cuidar do bom andamento do culto, para anotar os avisos, para receber os visitantes. Então é um trabalho de grande importância. Eu costumo dizer que o cooperador, ele é cooperador. O diácono é diácono e cooperador. O presbítero é presbítero, diácono e cooperador. O pastor é pastor, presbítero, diácono e cooperador. Nós nunca podemos deixar de ser sinergos, de trabalhar pela sinergia da obra de Deus, da casa de Deus, porque nós somos chamados para servir. O cooperador auxilia o ministério diaconal na portaria da igreja, no desenvolver do culto, na escola dominical. Nós temos nas nossas congregações cooperadores que são excelentes professores de escola dominical. Qualidades importantes de um cooperador. Tem que ser alguém disposto a servir, irmão. Se você não gosta de servir, você não vai ser um bom cooperador. Precisamos estar dispostos a servir.
O papel do cooperador é auxiliar. Auxiliar quem? Desde a criancinha até o dirigente da congregação. Servo, auxiliando no que for necessário, submisso ao pastorado da igreja. Outras características do cooperador. Primeiro, ser sóbrio, vigilante. Sobriedade nos fala de equilíbrio, de moderação. Nós não podemos mais ser aquele crente carrancudo. Paz do Senhor, meu irmão. Pastor. Né? Isso não convém ao espelho da congregação, né? Há um ditado no mundo que diz que o banheiro é o espelho da casa, o espelho da família, da dona de casa. Você entra no banheiro numa casa, se ele está limpinho, higienizado, bonitinho, é porque aquela família demonstra asseio, né? Na casa de Deus, né? A nossa vitrine, o nosso primeiro impacto é o cooperador, ele que vai estar na porta, recebendo a pessoa, um sorriso no rosto, né? Conseguindo um lugar para a pessoa se sentar, dando as boas-vindas, fazendo com que a pessoa que chegue visitando seja acolhida, se sinta bem, né? Então tem que ser sóbrio e vigilante. Amoroso. A palavra de Deus nos exorta a sermos amorosos, a amar ao próximo como a nós mesmos. Qualidade dada pelo Senhor Jesus Cristo para ser desenvolvida por toda a igreja, por todo o corpo de Cristo. Imagine você, aquele que recebe o visitante, que recebe o pregador convidado, que recebe os irmãos de outra congregação que vem nos visitar, que recebe a criancinha, que recebe os irmãos da igreja, né? Então, amor em primeiro lugar, além de ser uma ordenança de Cristo, preponderante, né, na vida do obreiro, que a igreja está enxergando como modelo a ser seguido. Outra qualidade que a Bíblia nos mostra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, é que o obreiro tem que ser um bom anfitrião, hospitaleiro, né? Aquele que recebe, que recepciona as pessoas na casa de Deus, na sua casa também. Precisamos ser hospitaleiros. Alcançando almas para o reino de Deus. E você, meu irmão cooperador, você tem um papel muito importante no desenvolver ministerial, evangelístico da Igreja do Senhor. Outra característica do cooperador é não ser murmurador. Irmão, quando nós estamos cooperando na obra de Deus, a congregação muitas vezes passa por mudanças de direção, né? Tá, um obreiro muda o obreiro por necessidade ministerial, troca o obreiro, põe outro obreiro naquela congregação. E às vezes eu, como cooperador, me dava muito bem com o pastor anterior. E agora, o novo pastor, eu só vejo defeitos. O pastor está pregando, eu estou despregando. Precisamos mudar de atitude. Quando nós não podemos ajudar, quando nós não podemos contribuir, que nos calemos. Quem não atrapalha já está ajudando muito. Isso é uma grande verdade. A murmuração separa as pessoas. O obreiro tem que ser sincero. E se algo, no seu modo de entender, não anda bem, chama o seu pastor, conversa com ele, fala: pastor, eu penso de um modo diferente daquilo que o irmão falou, eu acredito, penso, entendo que seria melhor assim, o que o irmão acha, o que o irmão tem para me dizer? E ouça a pessoa, ouça o que ele tem para dizer. Né? Pode se dar o fato de ele dizer uma coisa que você também não concorda, porque as pessoas pensam diferente. Mas, com jeito, com amor, com carinho, tratando bem as pessoas da forma como eu gostaria de ser tratado, é bem provável que se chegue a um consenso, a um novo entendimento, ou eu compreenda o motivo pelo qual levou aquele obreiro, aquele pastor, aquele dirigente a fazer aquilo, ou tomar aquela atitude, ou desenvolver o trabalho daquela forma. Outra qualidade do cooperador é que ele tem que ser um servo.
Este é o segredo, irmão, para ser grande no reino de Deus. Jesus deu o caminho para ser grande. Seja servo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 45. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 também diz que nós temos que ser obreiros, temos que ser servos de Deus. E no versículo 10 também diz que o obreiro tem que ser um bom despenseiro dos bens recebidos de Deus. Você recebeu bens, dons espirituais, dons ministeriais. Você tem que ser um bom mordomo desses dons que você recebeu. E o obreiro tem que ser esse bom cuidador, esse bom mordomo da multiforme graça de Deus, como diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Isso quer dizer que nós devemos administrar de forma correta a nossa vida, o nosso tempo, o trabalho na obra de Deus, procurar aprender sempre. Procurar aprender sempre, irmãos. Você não sabe pregar? Procura aprender a pregar. Procura aprender, desenvolver uma ministração com começo, meio e fim. Não importa se você vai pregar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, não importa. A palavra tem que ter começo, meio e fim. A palavra tem que ser bíblica, a palavra tem que ser ungida e a palavra tem que ser profética. Para isso, não podemos pregar textos fora de contexto. Texto fora do contexto é pretexto. E nós precisamos pregar o texto dentro do seu contexto. Para isso é necessário analisar o que se vai pregar, pensar sobre a palavra de Deus, para que nós possamos ter uma boa palavra para a igreja do Senhor, para aqueles que têm um chamado, um talento para ministrar, para pregar. Meu trabalho na casa de Deus é ser um bom cooperador. Irmão, extraordinário. Quando chegar lá no céu, nós vamos ter muitas surpresas de cooperadores, né, sendo recompensados, tendo coroas maiores, que até de muitos pastores pelo seu trabalho, porque nós é que classificamos obra grande e obra pequena, mas nem sempre o nosso método de classificar obra grande e obra pequena, ele se coaduna com o método espiritual. Muitas vezes nós fazemos isso de forma humana, né? De forma como o mundo e os homens pensam em fazer. Mas Deus tem o seu método. O servo é que é o grande. Aquele que é servo de todos é que é grande no reino de Deus. Quem dá um copo de água a um profeta vai receber galardão de profeta. Assim a palavra de Deus nos orienta. Nas Assembleias de Deus, né, há uma diferenciação entre a separação de cooperadores e a consagração de diáconos. Na nossa igreja, no nosso estudo, nós chegamos à seguinte orientação. Os cooperadores são apresentados pelo pastor da igreja, onde ele congrega, né, o indicado, dando testemunho da sua vida, de conduta, e é solicitada a aprovação dos obreiros. Não tendo como regra, a pessoa não necessariamente precisa ser batizada com o Espírito Santo para ser separado para cooperador. Ainda que se o mesmo já tiver recebido este presente de Cristo, melhor será para a sua vida, para a sua vida espiritual, para o seu desenvolvimento ministerial, como cooperador na causa do Mestre. Então, o cooperador é aquele que tem que estar sempre presente nos cultos, né? Alinhado na presença de Deus, buscando ao Senhor, estar entre os primeiros a chegar, para que ele possa dar as boas-vindas àquele que está visitando a casa de Deus. Você é importante, cooperador. Você é importante na causa do nosso Mestre, na causa do Senhor Jesus Cristo.